hoje, nessa segunda mensagem, nós vamos falar sobre o corpo. Se você é novo aqui na Oxygen, talvez na sua cabeça você deve estar pensando, por que ensinar sobre isso? Por que falar do corpo? Nós acreditamos que uma igreja saudável, ela também se preocupa com a saúde dos membros. Porque nós acreditamos assim, o seu corpo é uma ferramenta que Deus vai usar para cumprir o propósito dele na sua vida. Você precisa estar bem para cumprir o propósito de Deus para você. Vamos entender como Deus quer que nós cuidemos da nossa saúde física e qual a sua importância. E eu quero, de alguma forma, ajudar você a ter alguns passos práticos na sua jornada. Mas antes eu quero explicar por que nós vamos falar sobre isso. Por que falar sobre saúde na igreja, pastor? Nós não deveríamos apenas falar sobre espiritualidade, nós não deveríamos apenas aprender sobre a palavra de Deus, sobre a jornada de fé. O que muitos de nós não sabemos é que Deus está tão interessado em nosso corpo quanto em nosso espírito. O nosso corpo, ele transmite também uma mensagem. Enquanto eu estou pregando aqui para você, eu estou transmitindo uma mensagem, não só verbalizando, mas também com o meu corpo. O meu corpo está comunicando uma mensagem para você. Quando eu digo, eu sou saudável, cheio de força e vigor, inconscientemente você está checando se eu estou saudável, se eu estou cheio de força e cheio de vigor. Nós estamos o tempo todo transmitindo uma mensagem para o mundo através do nosso corpo. E qual seria a mensagem que Jesus gostaria de transmitir ao mundo através do corpo dos seus filhos? Ele disse, eu vim para que vocês tenham vida e tenham em abundância. Quando alguém olha para você como um filho de Deus, as pessoas enxergam essa vida abundante que Ele dá, enxergam essa vida abundante, saudável que Ele está oferecendo aos seus filhos? Pense sobre isso, você está transmitindo uma mensagem para o mundo. Por isso o título da mensagem de hoje é Cuide do seu corpo, construindo um corpo forte. Você que está nos assistindo online também, esse é o momento de você iniciar as suas anotações. Semana passada eu falei para você que esse ano você precisa desenvolver esse hábito de anotar os tópicos da mensagem, de anotar as referências bíblicas, para que você possa ter uma vida espiritual fortalecida durante a semana, com todo o conteúdo que nós estamos expondo aqui aos domingos. E eu quero destacar hoje algumas coisas que Deus fala a respeito do nosso corpo. E a primeira coisa que Deus fala sobre o corpo é: o corpo exige cuidado. Deus criou o nosso corpo, Ele nos deu o corpo como um presente para nós. Você recebeu um presente de Deus, que é o seu corpinho. Você precisa cuidar do seu corpo físico, porque é um presente de Deus para você. Quando nós estamos negligenciando o cuidado com o corpo, na nossa alimentação, na nossa rotina, nós estamos dizendo para Deus, Deus, eu não quero esse presente. Eu preciso cuidar do corpo que Deus me deu com excelência. Isso significa que a responsabilidade por cuidar do corpo é minha. E eu não posso terceirizar isso para ninguém. Imagine só, se você quer treinar na academia e você diz assim, eu vou pagar para alguém treinar para mim. Não vai dar certo, não vai surtir efeito no seu corpo. Você é o responsável. Você precisa cuidar do corpo que Deus te deu. Isso é responsabilidade sua. Lembra que eu falei do dom? O dom, Deus dá às pessoas. Você precisa zelar por aquilo que Deus está te entregando como um dom. Logo, nós falaremos como cuidar do nosso corpo físico, mas há um versículo na Bíblia, onde o apóstolo Paulo fala acerca de duas formas de como nós pensamos sobre o corpo que Deus nos deu. 1 Coríntios capítulo 6, no versículo 12 e 13, diz assim, tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Olha só, preste atenção nesse trecho agora. Os alimentos foram feitos para o estômago, e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Tudo me é lícito, mas nem tudo convém, e eu não vou deixar que nada me domine. E na sequência ele fala sobre alimentos e o estômago, e fala que Deus destruirá ambos. O que ele está dizendo? Que eu não devo ligar para o meu corpo porque ele será destruído? Claro que não. Ele está dizendo o quê? Que eu devo dar
importância para isso e não deixar que isso me domine, mesmo sendo algo temporário. Tem muito crente que fala assim, né? Eu não vou ligar para o corpo, afinal, eu não vou levar esse corpo para o céu mesmo. Quem já ouviu isso? Eu já ouvi de muitas pessoas essas expressões. Eu não estou nem aí para o meu corpo, para a minha saúde, porque no céu eu não vou levar esse corpo mesmo. Não trate o seu corpo como algo descartável. Ele é um instrumento de Deus para que você cumpra o seu propósito. Você precisa mantê-lo em ordem. É isso que Paulo está dizendo. Eu não vou deixar que algo que não vai durar para sempre controle a minha vida. Ele está dizendo, eu não vou deixar que isso me domine. Robert McCheyne foi um evangelista escocês. E ele deixou uma marca, um legado na Escócia. Muitas pessoas foram transformadas pela vida e o ministério de Robert McCheyne. Porém, o ministério dele durou apenas 10 anos. Aos 29 anos, olha só, muito jovem, na verdade, ele em seu leito de morte, ele disse a seguinte frase: Deus me deu um cavalo e uma mensagem. Eu matei o cavalo e já não posso carregar a mensagem. Todos nós carregamos uma mensagem a ser entregue ao mundo. O corpo, ele é o veículo que Deus nos deu para levar a mensagem o mais longe possível. O que você deve pensar sobre o corpo é isso. Até onde eu posso levar essa mensagem? Eu carrego uma mensagem de Deus para a humanidade. Eu preciso cuidar do meu corpo para levar ela o mais longe que eu puder e na mais alta excelência possível. Todos nós carregamos uma mensagem de Deus, precisamos entregá-la ao mundo. E o segundo ponto que eu quero falar com você sobre o que Deus diz a respeito do nosso corpo é: tenho que honrar a Deus com o meu corpo. Honra a Deus. Você deve honrar a Deus com esse corpo que Deus te deu? Talvez, amanhã pela manhã, depois de ouvir uma mensagem como essa, você pare na frente do espelho e diga assim: Senhor, como é que eu vou honrá-lo com essa pochete? Não é? Ou talvez você está tão bem, não é? Todo sarado, sarada, e você olha assim: meu Deus, como eu estou te honrando com esse corpo. Mas fique tranquilo, Narciso, nós vamos falar sobre orgulho em algum momento dessa série. Fique tranquilo. Não sei qual é a sua condição de saúde, mas você precisa pensar o seguinte: eu estou honrando a Deus com o corpo que Ele me deu. 1 Coríntios 6,13, o corpo, porém, não é para a imoralidade, preste atenção, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Quando entendemos que devemos honrar a Deus com o nosso corpo, a nossa perspectiva de vida muda. A Bíblia diz que Jesus morreu também pelo nosso corpo, não só pela sua alma e pelo seu espírito. O seu corpo, alma e espírito estavam no pacote. Jesus salvou você por completo. 1 Coríntios 6,20. Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. É com o corpo que nós vamos glorificá-lo. Veja, isso está falando de cruz, de salvação, de redenção. Jesus morreu por você, completinho. Corpo, alma e espírito. Vai salvar você todo. Ele está falando assim, ó, veja o quanto Jesus fez por você, agora honre a Deus com o corpo que Ele te deu. Muitos de nós comparamos o nosso corpo físico como se ele fosse algo descartável. É o que eu falei para você, muitos cristãos têm o corpo como algo descartável. Eu vou usar de qualquer jeito essa caixa que Deus me confiou, até o dia que der, porque na verdade nós vamos para a glória mesmo, e depois eu vou descartar o meu corpo. Isso é uma forma desonrosa de tratar o corpo que Deus te deu. Nós não somos como uma garrafa de água descartável, nós vamos derramar nosso conteúdo aqui na nossa existência e depois jogar isso fora como se fosse lixo. Não, é um presente de Deus. Deus fez cada parte do seu corpo. Quando falamos sobre honrar a Deus com o corpo, talvez essa semana você tenha recebido uma péssima notícia. Talvez você tenha ido ao médico e ele te deu ali um relatório sobre a sua saúde, que você não está nada contente com isso. Talvez essa mensagem venha no momento certo, onde você está detectando sinais de que a sua saúde não vai bem. Talvez você recebeu um diagnóstico de uma enfermidade essa semana. Mas eu sei que essa mensagem ela vai abrir os seus olhos
para um cuidado especial que você tem que ter com o seu corpo. Em contrapartida, eu sei também que Deus é poderoso para hoje mudar esse diagnóstico e curar você dessa enfermidade. Eu sei que a partir de agora você vai ter uma nova vida, mas nesse exato momento há um poder no nome de Jesus suficiente para te curar de qualquer nível de enfermidade aqui. Você crê? Eu quero que você feche seus olhos agora. Eu quero orar por aqueles que estão enfermos. Senhor Jesus, eu quero te pedir, ó Pai, pela vida daqueles que estão hoje aqui, estão com alguma enfermidade em seu corpo físico. Pelo poder que há no teu nome, eu declaro cura sobre a vida dessas pessoas. Que o Senhor possa reverter e contrariar qualquer diagnóstico médico aqui hoje, para que haja cura através do teu nome. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Você que crê, receba e compartilhe comigo o seu testemunho de cura. Agora, eu quero voltar para a mensagem para continuar a nossa jornada, mostrando à luz da palavra o que você deve fazer para preservar o corpo presente que Deus te deu. Existe uma terceira coisa que a Bíblia diz, que Deus diz a respeito do meu corpo. O meu corpo deve servir a Deus. Eu quero que você assista a um vídeo agora, e eu quero te explicar o que está acontecendo. Vamos lá, o pai foi ajudar. Pois é. Aqui a gente vê um profissional da área da saúde, ele está fazendo um socorro. Ele está querendo ajudar uma pessoa que está numa condição que precisa do seu serviço, da sua ajuda. Porém, a condição física dele não colabora para que ele possa dar a assistência necessária. O que eu quero dizer para você hoje é o seguinte: na sua missão nessa terra, muitas das vezes você será solicitada para dar uma ajuda física a alguém. Pegar um enfermo, mudar ele de leito. Às vezes você vai visitar alguém que está enfermo, a pessoa fala assim: você pode me ajudar? Nós precisamos movimentar o enfermo aqui, colocar ele numa cama do lado. E aí você vai pegar e trava as costas. 2 precisando de ajuda, 2 precisando de assistência médica no mesmo lugar. Você quer servir, mas você mais atrapalha do que serve. Por quê? Porque você está numa condição física que não contribui para que você possa exercer o seu dom de servir as pessoas com excelência. Uma das coisas mais nobres que eu posso fazer com o meu corpo nesse mundo é servir pessoas. É tocar as pessoas, é abraçar elas, é estender a mão para elas, oferecer a minha força, a minha disposição para ajudá-las a fazer a diferença no mundo. Eu devo servir a Deus com o meu corpo para a honra e glória de Deus. Por que que eu sou saudável, cheio de força e vigor? Porque se alguém precisar de uma força, eu vou oferecer a minha força. Um dos exemplos que a Bíblia nos dá acerca de como servir com o nosso corpo é quando nós viemos a Cristo e começamos um relacionamento com Ele. Ele coloca o seu Espírito dentro de nós. A Bíblia fala que nós somos o templo do Espírito Santo. Olha só, 1 Coríntios 6,19. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Tem gente que diz assim, né? O meu corpo é meu, eu faço dele o que eu quiser. Eu como o que eu quiser, eu treino se eu quiser, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Mas olha só, em 1 Coríntios 6,19 está falando que vocês não são de si mesmos. Você não é dono do próprio nariz, nem do nariz e nem do resto. Todo o corpo é de Deus, Ele que te deu. O seu corpo é um templo. Deus habita dentro de você. Agora eu quero que você imagine, você está passando aqui em frente à nossa igreja e de repente você vê alguém pichando as paredes da nossa casa. Do lado de fora, depredando, atirando pedras nos vidros, quebrando toda a estrutura. Você não ia ficar mal? Você não ia denunciar isso? Eu espero que sim. Por quê? Porque você fez desse lugar um lugar de abrigo, de refúgio, onde você vem todos os finais de semana, recebe uma palavra. Nós zelamos por essa estrutura. Mas sabe, o seu corpo é infinitamente mais sagrado do que qualquer estrutura física. E muitas das vezes, você mesmo está depredando aquilo que Deus colocou como um templo. Deus está habitando dentro de você e você está pichando o templo, danificando toda a estrutura. Como, pastor? Como é que eu faço isso? Comendo mal,
dormindo mal, expondo-se ao estresse em níveis elevadíssimos, usando drogas, medicamentos à torta e à direita, automedicação, negligenciando a sua saúde, prejudicando a qualidade da vida abundante que Deus ofereceu para você. Eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. É vida saudável. Você está prejudicando isso? Depredando o templo? O outro exemplo que a Bíblia nos dá é do nosso corpo como um sacrifício vivo. Olha só o que diz em Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que significa isso? Um culto racional a Deus, através de oferecer o nosso corpo como um sacrifício vivo. É fazer do nosso corpo a mesma coisa que Jesus fez com o corpo dele. Estando entre nós, Jesus serviu de diversas formas. Ele serviu, com a sua espiritualidade, com as suas mensagens, com seus ensinamentos, com a sua inteligência emocional. Ele nos ofereceu tudo isso. E qual foi a ferramenta que ele usou para nos servir? O seu corpo físico. Gente, a rotina de Jesus não era uma rotina tranquila, não. Eles viajavam de uma cidade para outra, não tinha transporte, não tinha avião, eles iam a pé. Isso exigia de Jesus uma performance física de alto nível. Não é? Passava horas ministrando, curando pessoas, ministrando mensagens, ele estava exausto, mas por que ele conseguia ir até o seu máximo? Porque ele estava bem fisicamente. E ele é o nosso mestre, certo? Nós somos cristãos, pessoas que imitam o comportamento de Jesus. Por isso, se nós queremos ser como ele é, nós precisamos nos espelhar também da forma como ele cuidava do seu próprio corpo. Cuidar do corpo é algo que todo cristão deveria adotar como prática em sua vida. Jesus certa vez disse: eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir, Mateus 20:28, como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Jesus veio para servir e nós também. Isso exige que o nosso corpo esteja bem, por isso o cuidado com o corpo. Muitos dizem assim: ai, pastor, eu quero mais ir para a glória logo, eu não aguento mais esse negócio de ficar falando sobre saúde, sobre corpo, eu vou partir dessa para melhor logo, eu quero deixar essa terra, não é? A minha pátria não é aqui, a minha pátria é o céu, então eu não estou nem aí com o meu corpo. Mas olha só, você causa mais prejuízo para o inferno estando vivo do que estando morto. Pensar que você vai logo embora daqui, pensar que o seu corpo não é importante, que você não precisa cuidar dessa saúde sua para que se prolongue os seus dias aqui na terra, é uma atitude egoísta. Quantas pessoas não podem ser ministradas por você? Quantas pessoas não podem ser convidadas a conhecer Jesus através da sua vida? O maior tempo que você passar nessa terra, maior é o estrago no inferno. Maior é o estrago que você pode causar estando vivo do que morto. Por isso que a gente precisa mudar a nossa mentalidade quanto ao cuidado com o corpo. Não se trata somente de mim. É muito egoísmo pensar só em mim. Eu sei que no céu tudo será diferente. Novo corpo, uma nova vida, sem enfermidades, sem problemas. Isso é muito bom. Mas se trata de toda a criação de Deus, todo o plano de salvação. Não é só sobre mim, não. A maior motivação é que quanto mais saudável, mais forte eu sou, melhor eu posso servir ao meu Deus. Posso fazer uma diferença maior no mundo, estando bem fisicamente. Agora, que você entendeu a importância de cuidar do corpo à luz da palavra de Deus, eu quero dar para você dicas práticas de como zelar por esse templo maravilhoso que é o seu corpo. A primeira coisa que eu quero falar com você é: tudo que entra vai sair. Óbvio, né? Tudo que você coloca para dentro sai de alguma forma. E aí eu quero te convidar a pensar sobre o seguinte: se você ingere lixo, o que você vai soltar?
Lixo. Pastor, o que é lixo? Comida processada, fast food, né? Muita gordura saturada rodando no seu organismo, açúcar em excesso, coisas e produtos industrializados, tudo isso é lixo. E como é que esse lixo sai? Sai em alguns sintomas que talvez, se você estiver negligenciando a sua saúde, talvez você já deve estar sentindo irritabilidade, constante cansaço, falta de disposição, sonolência, instabilidade emocional, variações de humor, insônia e até doenças mais crônicas. Uma dica para te ajudar com isso é: descasque mais e desembale menos. Prefira alimentos que Deus criou. Pense sobre isso, foi Deus que fez isso aqui? Não, foi uma indústria, um processamento que fez isso aqui. Esse alimento é processado, é industrializado. Tem muito corante, conservante, muita coisa que não faz bem. Então você vai preferir alimentos saudáveis. O que eu estou te convidando aqui é para fazer escolhas saudáveis na sua vida. Essa é uma dica que eu te dou. Se Deus não fez, não coma. E eu tenho um exemplo que é muito interessante. Uma vez eu estava numa casa de uma senhora e ela tinha um pet, um cachorrinho. Sabe, aquelas pessoas que andam sempre com um cachorrinho, talvez você tenha assim o seu cachorrinho de estimação e vivia no colo dela. E naquele dia nós estávamos lá, comendo algumas coisas, uns snacks, ela colocou na mesa ali, biscoitos, salgadinhos, refrigerante, algumas coisas ali para a gente comer. E de repente o cachorrinho escapou do colo dela. Escapou, caiu no chão. Eu gosto de bichinhos, eu fui lá, fiz um carinho nele. E ele ficou assim para mim, clamando para que eu desse um pouquinho, né, daquela comida para ele. Eu falei, tadinho do bichinho, vou dar um pedacinho. Tirei um pedacinho, joguei para o cachorrinho. Ele comeu, a dona veio de lá. Não faz isso, pelo amor de Deus! O que você fez? Ele não come essas porcaria. Aí eu falei, minha senhora, interessante. A senhora serviu para a gente e o cachorro não pode comer? Não é? Porcaria para ele, para mim não. E aí eu fiquei pensando, virou uma chave na minha cabeça. Eu falei, é isso. Se o cachorro da mulher não pode comer, por que eu estou comendo? Por que eu estou me entupindo com essas coisas? Não é verdade? Se vai prejudicar o bichinho, e o bichinho aqui? Não vai prejudicar também? Aí virou uma chave na minha cabeça. Depois daquele dia eu comecei a pensar, é verdade, vou observar a dieta dos animais aí, vamos entender, se o bicho não come, a gente não vai comer também. Se faz mal para eles, por que para a gente vai fazer bem? Então, observe os alimentos e faça escolhas saudáveis, procure orientação, informação, nutricionistas, pessoas que podem te ajudar com isso. O que Deus fez vai sempre promover para você e para o seu corpo saúde, força, vigor. Sabe, eu não sei se você está consciente da forma como nós temos nos alimentado. E o açúcar é algo que está presente em vários itens da nossa alimentação. Muitas pessoas ainda gostam muito de tomar refrigerantes. Esse aqui é um refrigerante. Nós não vamos revelar a marca do refrigerante. Não podemos. Mas olha só. Uma lata de refrigerante, ela tem aproximadamente 40 gramas de açúcar. 40 gramas de açúcar. Aí você diz assim, pastor, pouco, não é? Pouquinho, 40 gramas de açúcar. O que isso vai impactar na minha saúde a longo prazo? 40 gramas de açúcar. Aí você diz assim, eu vou tomar uma latinha por dia. Uma latinha por dia não vai fazer esse mal no meu organismo, esse estrago. 40 gramas de açúcar por dia. Ao final de 30 dias, se você tomar uma latinha por dia, você vai ter consumido essa quantidade de açúcar. 1 quilo, 250 gramas de açúcar no mês. 30 dias. Aí você diz, pastor, eu acho que o meu corpo, sendo a máquina que ele vai dar conta de destruir isso aí rapidinho. São 5.000 calorias. Isso eu só estou falando do refrigerante que você quis tomar uma latinha por dia, tá? Fora o restante da sua alimentação. 5.000 calorias. Quanto que eu preciso para queimar 5.000 calorias? Se for uma caminhada regular de 1 hora por dia, você vai levar 17 dias para queimar todo esse açúcar. Sabe aquele exercício que você fala assim, vou caminhar 1 horinha por dia, que eu vou manter meu corpo em forma. Se for só para queimar o refrigerante que você tomou,
você vai precisar de mais de meio mês de caminhada. Pois é, o açúcar, ele está presente na nossa alimentação e tem nos prejudicado de uma forma muito intensa. Nós precisamos reduzir o nível de açúcar. Eu não estou falando para você cortar o açúcar 100%. Eu estou falando para você reduzir os níveis de açúcar que você consome. Porque você precisa preservar e cuidar da sua saúde. O açúcar tem viciado as pessoas. Pastor, vício, que palavra forte. Pois é, eu vou te falar sobre um estudo realizado com ratos de laboratório. Eles reuniram alguns ratinhos de laboratório e deram para eles um consumo diário de açúcar. Durante esse experimento, quando os ratinhos se aproximavam do açúcar, eles tomavam um choque elétrico. Qual que era a dinâmica? Doutrinar os ratinhos a abandonar o consumo do açúcar. Sabe o que aconteceu com eles? Todos morreram. Morreram eletrocutados. Porque eles não conseguiam deixar de consumir açúcar. Talvez você está numa situação em que você não abre mão mais, eu preciso de um docinho. Toda vez que você tem uma refeição, você sempre fala, faltou um docinho. Não é verdade? Talvez isso é um estímulo já no seu cérebro, porque você está viciado ou viciada no açúcar. Pastor, vício, que palavra forte. Um outro estudo revelou que o consumo do açúcar é comparado ao vício da cocaína. O vício do açúcar é comparado ao vício da cocaína. Olha só que loucura nós estamos fazendo com o nosso corpo, a ponto de nos tornarmos dependentes do açúcar. Sabemos que o açúcar é gostoso. Eu não estou falando para você se privar totalmente dele, mas eu quero que você reduza o seu nível de consumo para que você possa equilibrar o seu sistema e ter uma saúde boa. Eu também como açúcar. Aliás, eu tenho uma preferência alimentar. Eu gosto muito de bolo de cenoura. Só que não é só o bolo, né? Eu quero com calda abundante. Aquele vulcão que transborda assim. Só que para fazer essa calda precisa de muito açúcar. Qual que é a questão? Eu devo me privar de comer o bolo? Claro que não, eu como uma fatia. O problema é que eu já comi um bolo inteiro. Já comi, confesso. Confissão de pecados aqui. O chocotone, gosto do chocotone. O problema é comer 3, 4 chocotone e ainda não chegou a Páscoa. Não chegou o Natal ainda. Então, os níveis de consumo é que precisam ser controlados, moderados, domínio próprio. Uma dica para você inibir essa vontade do açúcar, é você manter-se bem alimentado. Sabe, vasculhe o seu carro, as suas mochilas, a sua bolsa. Veja todos os docinhos que estão lá espalhados, porque toda hora que te dá fome, você vai lá e come um doce, faz uma escolha errada. Às vezes você só está com fome. Não é para você gastar esse tempo consumindo açúcar de forma demasiada. Geralmente lá no console do carro, nos porta-objetos, sempre tem um docinho lá escondido. Livre-se dos snacks. Se você não estiver por perto, você não vai consumir. Não é verdade? E ir no supermercado com fome? Quem foi no supermercado com fome? Confessa. Você vai com fome no supermercado, provavelmente você já vai direto no hortifruti, né? Não? Não vai. Não vai porque você está com fome, você quer comida rápida, fast food. Você vai lá onde você pode abrir uma embalagem e consumir aquele produto instantaneamente. Dica que eu te dou, não faça compras com fome. Se alimente primeiro, em casa ou em algum lugar, para depois ir ao supermercado. E o segundo ponto que eu quero falar com você é para melhorar a sua forma física, a sua performance. O que você come afeta o seu cérebro. Existem mais de 200 pesquisas relacionadas que provam que quanto mais você aumenta o seu peso, maior é o seu tamanho, a sua massa, você está diminuindo a sua capacidade cognitiva. Quanto mais gordura você acumula, menor é a sua capacidade de raciocínio. Por isso que você se sente cansado. Agora, se o seu cérebro funcionar bem, o seu organismo funcionará bem também. Estar bem fisicamente não é uma questão estética. Eu não estou falando aqui sobre estética. Não é só para você ficar com uma forma bonita, não. Eu estou falando sobre saúde, qualidade nos alimentos que você ingere, para que você possa cuidar do corpo que Deus te deu.
Não estou falando de forma, até porque existem muitas pessoas que estão em uma bela forma física, mas estão doentes porque elas não se alimentam bem. Esse papo não é sobre a sua silhueta, é sobre o veículo que vai te levar para o seu propósito. Preste atenção. A depressão, ela afeta 322 milhões de pessoas no mundo. 23% das mulheres entre 20 e 60 anos estão tomando algum antidepressivo. E temos um aumento da taxa de obesidade que colabora para esse crescimento. Quando você for ingerir algum produto, algum alimento, pergunte-se: isso vai fazer bem para o meu cérebro? Porque ele é a maior ferramenta que Deus te deu. Agora eu quero que você imagine, por exemplo, um carro zero, um carro do ano, o carro que você sempre sonhou, aquele carrão. Pois é, imagina aí e guarda para você. Eu já tive, por exemplo, uma moto muito bonita, alta cilindrada, olha aí que beleza, hein? Deu até saudade de andar de moto agora. Eu gostava muito de andar de moto, eu, a pastora Fran, e nós andávamos nessa moto, uma moto muito bonita, e quando eu comprei essa moto, a primeira coisa que eu fiz foi, vou olhar o manual de instruções, porque eu não quero cometer o erro de prejudicar a performance dessa máquina de jeito nenhum. E sabe o que eu vi lá no manual da moto? Usar apenas gasolina de alta qualidade, gasolina de alta octanagem. E aí, a partir daí, eu comecei a cuidar da moto daquele jeito. Só parava no posto certo, abastecia com a gasolina mais cara e fazia isso rindo. Porque eu queria o ápice da performance da máquina. Agora eu quero te falar uma coisa. Sabe o carro que você imaginou? O seu carro dos sonhos? Eu tenho certeza que você não vai parar seu carro num posto sem bandeira ou com a qualidade da gasolina duvidosa. Você não vai abastecer um veículo desse, uma máquina dessa de qualquer jeito, não é verdade? Agora, mais uma pergunta para você. Se o seu corpo é um presente de Deus para você, e ele vale mais do que qualquer carro e qualquer moto que você possa ter, por que você está abastecendo esse veículo com a qualidade dos alimentos que você tem consumido? Com porcaria. Coisas que você consome que tem prejudicado o funcionamento desse presente que Deus te confiou. Você não vale mais do que qualquer máquina como essa. Você sabia que o seu cérebro ele consome 20 a 30% das calorias que você ingere? 30% está aqui, ó, no centro da máquina. E você está prejudicando o seu cérebro, consumindo alimentos que não contribuem para a saúde do seu corpo. E a terceira coisa que eu quero falar com você é para que você cuide dos seus pensamentos. Os seus pensamentos, eles refletem no seu corpo físico. Quer parar para pensar no exemplo? Olha só, quando você está irritado, quando você chega em casa do trabalho daquele jeito, cansado, exausto, aí você pensa assim, uau, vou eu ver no iFood se tem uma salada. É isso? É esse o seu pensamento? Você está estressado, cansado, seu corpo físico está ali, moído, e às vezes você está com um pensamento ali, contrário à palavra de Deus, de derrota, de cansaço. A primeira coisa que vem na tua cabeça é uma salada? Não é. Você já pensa logo em descontar a sua frustração por aquele pensamento na comida. E geralmente é comida de má qualidade. Não é algo que o seu corpo vai responder de forma saudável. Então livre-se desses pensamentos tóxicos. Se você teve um momento de pressão no trabalho, de frustração, uma briga com alguém, alguma coisa, você precisa rebater esses pensamentos com a palavra de Deus, antes que você abasteça o seu corpo com aquilo que não o agrada. Se você mantém esses pensamentos ativos, pensamentos tóxicos, isso está te prejudicando. Se você mantém um pensamento como esse em sua mente, você vai abrir um precedente para discutir, para buscar comida em qualquer lugar. Isso gera frustração em você. Eu devo questionar esses pensamentos. Esse pensamento é verdade? É a verdade de Deus sobre mim? É o que Deus quer para a minha vida? Para depois você fazer uma escolha alimentar? Quem acha aqui que esse negócio de cuidar da saúde é difícil? Difícil, o pessoal acredita que é difícil. Eu vou te falar uma coisa sobre esse pensamento. Cuidar da saúde é difícil, é complicado. Mas pense comigo, receber um diagnóstico médico
É difícil também. Passar por um tratamento que leva meses, ou às vezes anos, é difícil também. É difícil você chegar na frente do médico e ele te receitar algo e você dizer assim: doutor, beleza, eu vou tomar esse medicamento, mas quando que eu paro? Ele diz assim: não vai parar. Você vai tomar isso continuamente por toda a sua vida. É mais difícil, não é? Então você precisa fazer escolhas saudáveis agora, para que você não tenha que fazer escolhas difíceis no futuro. Ir para a academia é difícil. Custa caro comprar alimentos saudáveis, custa caro pagar uma academia. Pois é, mas custa caro comprar remédio na farmácia. Custa caro comprar remédios a vida toda, uso contínuo. Custa caro você abrir mão de um tempo com a sua família, porque você não tem como ficar com eles, porque você não está bem fisicamente. Custa caro ficar internado um período. Custa caro tentar pegar seus filhos no colo e você não conseguir porque você não tem mobilidade. Custa caro não poder fazer um passeio com seus netos na montanha, porque você não consegue subir a montanha. Entende? Você precisa fazer escolhas saudáveis agora para que isso não reflita no futuro. Aí você diz assim: pastor, eu não faço isso porque eu não quero me privar do prazer da comida. Eu não quero deixar de comer as coisas que eu gosto. Mas na verdade isso também é uma mentira. Você não vai se privar dessas coisas. Você vai reduzir o consumo delas. E você na verdade está se privando de outra coisa que é mais importante, que é viver a vida que Deus planejou para você. Você está se privando de chegar ao futuro brilhante que Deus reservou para você. Você está se privando de viver o propósito de Deus para a sua vida. É essa escolha que você está fazendo agora. Você percebe como os nossos pensamentos transformam mentiras como se elas fossem verdades? O seu futuro é brilhante, mas está em suas mãos zelar, cuidar do seu corpo para que você chegue até lá. Está nas suas mãos, é sua responsabilidade. E olha só o que o salmista nos ensina sobre substituição de pensamentos. Se você não está bem, logo os seus pensamentos afetarão o seu físico. E o salmista nos ensina como rebater esses pensamentos. Salmos, capítulo 42, no versículo 5, diz assim: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, Ele é o meu Salvador. O que ele está fazendo aqui? Ele está falando assim: por que você está desanimado? Ô alma, por que você está abatida? Opa, vamos lá, bora treinar, bora fazer alguma coisa. Eu não admito que você esteja triste e abatida, porque o Senhor é a minha esperança. Que você possa substituir os seus pensamentos também. Salmos capítulo 62, no versículo 5 e 6, diz assim: descanse somente em Deus, ó minha alma. De novo, ele está falando para ele mesmo. Dele vem a minha esperança, somente Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre alta, eu não serei abalado. O que você tem dito para você, para a sua alma, para os seus pensamentos, quando você se coloca na frente do espelho todas as manhãs? Alimente a sua mente com bons pensamentos. E a quarta coisa que eu quero falar com você, e talvez a mais importante nos dias de hoje, é a importância do exercício físico. A gente vive uma vida muito cômoda, né? Tem poltrona elétrica, ergue o pezinho, não é? Alexa, acenda a luz. Alexa, apaga a luz. Alexa, faz isso. Alexa, faz aquilo, não é? Nós temos os nossos robôs de limpeza, passando pela casa o tempo todo, aspirando todo o pó. Essa mensagem só faz sentido para esse momento, para essa geração. Há 100 anos atrás, se eu pregasse algo assim, as pessoas iam dizer: pastor, mais exercício? Porque eu trabalho na roça o dia inteiro, eu estou na lavoura, eu estou cultivando no campo, eu estou fazendo exercício e atividades físicas o tempo todo, porque a rotina era diferente. A tecnologia nos tornou pessoas mais ociosas. Por isso, hoje, nós precisamos, para dar vazão a todas as calorias que consumimos, nós precisamos dedicar um tempo para exercícios físicos, para cuidar do nosso corpo. Quantos aqui acreditam que o exercício físico faz bem para a saúde? Acredita? Beleza. Por que você não faz?
Acreditar não é suficiente para você ter os resultados que você pretende. Eu acredito, pastor, mas eu não pratico. Não é? É a mesma coisa da palavra de Deus. Eu acredito, mas eu não pratico. Eu acredito no poder de Deus, mas eu não oro. Eu acredito que isso pode ter um resultado, mas eu não faço. Isso não vai surtir efeito prático na sua vida. Se você crê que o exercício físico é algo bom, você tem que fazer. O exercício físico afeta o nosso psicológico, os nossos níveis de depressão, preocupação, estresse. Você sabia que se você estiver estressado e praticar uma atividade física, os seus níveis de endorfina aumentam, você fica muito bem? Pois é. Você sabia que para 40 doenças crônicas, o remédio é exercício físico e alimentação? 40! Ei, às vezes você está aí acometido por uma enfermidade e a solução é exercício e alimentação. E você às vezes fica procurando em outras fontes, em outras formas de resolver a sua saúde, e Deus já deu isso para você de bandeja. Anote isso, ó. Movimento afeta as minhas emoções. Se eu me movimentar, os meus níveis de estresse vão diminuir, a minha qualidade de vida aumenta. Uma boa caminhada, andar de bicicleta, te ajuda a falar com Deus. Os momentos que eu mais falei com Deus de forma íntima foi quando eu estava praticando um exercício, correndo, caminhando, com o meu fone, ouvindo uma boa música, ouvindo um louvor. Deus me pegou profundamente, falou comigo nesses momentos. Aí você diz assim, pastor, que mensagem legal, gostei. Mas olha, sinceramente, na igreja eu estava esperando uma mensagem assim, mais espiritual. Eu queria mesmo ouvir sobre coisas do alto, espiritualidade. Eu gostaria muito de ver onde é que estão essas coisas aí na Bíblia. Eu gosto de Bíblia. Ok, então vamos ver na Bíblia. Aliás, eu quero dar uma lição de casa para você. Quer conhecer a história de Daniel? Se você está anotando, anote aí o livro de Daniel. Um livro curto, tem 12 capítulos. Você vai ler em uma semana. Se você ler 2 capítulos por dia, essa semana você mata e você conhece toda a história de Daniel. Olha que legal. Anote aí para você ler essa semana o livro de Daniel. Daniel capítulo 1, do versículo 11 ao 15, diz assim, ó. Daniel, disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Peço-lhe que faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei. E trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados os 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida à mesa do rei. Daniel entendeu que para chegar ao seu propósito, ele precisava cuidar do seu corpo. E ele fazia isso com excelência, de uma forma que honrava a Deus. Por isso ele escolheu que não ia comer a comida do rei. E como resultado, eles receberam um aspecto mais saudável e mais forte. Eu quero recomendar para você também uma outra leitura. O livro do pastor Rick Warren, Plano Daniel. Um livro que vai fazer você abrir o seu olhar sobre espiritualidade e cuidado com o corpo. Qual a relação que nós temos com isso? É um livro muito interessante, eu recomendo para você que você faça a leitura. Mas sabe o que nós descobrimos também? Que não só é bíblico o cuidado com o corpo, mas também que isso deve ser feito juntos. Não caminhe sozinho, é o lema da nossa casa. Por isso eu quero te estimular a se conectar com pessoas que tenham os mesmos interesses, que possam praticar uma atividade física com você. Essa é a chave para você ter mudanças significativas. Tantas vezes você tentou começar sozinho, não é? Mas juntos a gente consegue ir mais longe, consegue fazer isso de uma forma mais leve e mais divertida. Quem aqui gosta de andar de bike? Bike? Ó, essa aqui é a galera da bike. Você não gosta? Mas às vezes você tem uma bike lá enroscada e você quer voltar a andar de bike. Esse é o pessoal da bike. Quem é que gosta de treinar na academia, puxar um ferro? Olha aí, ó. Essa é a galera que puxa ferro. Conecte com essas pessoas para você puxar ferro também. Cadê o pessoal do beach tênis? Eu sei que tem uma galera do beach tênis aí, ó. Pode levantar a mão, pessoal que gosta do beach tênis.
Se conecta com esse pessoal. Pessoal do tênis, do beach tênis, do futebol, do basquete. Conecte com essas pessoas. Pastor, eu não tenho tempo. Rapaz, eu vou te dar agora uma ferramenta. Preste atenção, você já parou para pensar por que os nossos goals são a cada 15 dias? É uma semana sim, uma semana não. Uma semana sim, uma semana não. Por quê? Nós acreditamos que a jornada deve ser leve para você. Andar com Jesus é uma jornada de leveza. Nada pressionando você, nada imposto. Né? Tem que ser leve. O que você faz na quarta que não tem gol? Conecte com seus amigos do Gol. Vai praticar um exercício físico com ele, com ela. Aproveita essa oportunidade para cuidar do seu corpo. Agora você vem falar para mim que você não tem tempo? Encontre um dia da semana, combine com essas pessoas e faça juntos. Eclesiastes capítulo 4, versículo 9. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Caminhar junto é muito mais leve, muito mais divertido e produz mais resultados. Mas ouvir tudo isso e não fazer nada é como assistir vídeos sobre saúde sentado no sofá comendo salgadinho. Você precisa tomar uma atitude ainda essa semana. Nós temos aqui pessoas, profissionais aqui na nossa casa que podem te ajudar com isso. Cadê os nutricionistas? Nutricionistas temos aqui. Levanta a mão, nutricionista. Nós temos nutricionista na casa. Cadê personal trainer? Ó, personal trainer. A gente tem personal aqui para te ajudar. Profissionais de saúde que vão te ajudar a ter um progresso na sua saúde. Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão do mundo. Qual que é o padrão do mundo? Maior índice de obesidade, estresse elevado. As pessoas negligenciam o seu corpo. Mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que você seja capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para você. Tudo isso que eu estou pregando aqui hoje é para te ver bem, para te ver feliz, para te ver saudável. Muitas das vezes as coisas que você tem sentido no seu corpo físico é apenas um ajuste que você precisa fazer. Vitaminas que você precisa suplementar. Cuidado com o corpo que você negligenciou por tanto tempo. Você pode ter a qualidade de vida que você sempre sonhou. Se livrar das enfermidades que têm te acometido. Simplesmente pelo fato de você cuidar melhor do seu corpo. Isso é tão divino quanto qualquer mensagem que eu pregue sobre espiritualidade, sobre o Espírito Santo. Deus está interessado que você cumpra a sua missão com a mais alta performance, com esse corpo que Ele te deu de presente. Talvez você diga assim, pastor, eu vim hoje a primeira vez, eu entendi, eu preciso cuidar da minha saúde, mas eu tenho outras coisas para tratar, eu preciso resolver algumas coisas na minha vida. E Jesus está aqui para isso também. Você precisa entregar a sua vida a Jesus, sabia? Entregar a vida a Ele de uma vez por todas. Como é que eu faço isso? Aqui em nossa casa, nós fazemos isso de uma maneira muito tranquila. Eu quero que toda a igreja feche os olhos agora, nesse momento.